Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro do Leaderboard e hoje eu vou falar sobre as quartas de final dos times e dos age groups, então dos Masters e Teams. Para já de cara esclarecer uma dúvida de muitos de vocês, não, os age groups, os Masters e Teams não vão participar da Copa Sur, tá? A semifinal deles é online, então eles têm o Open, as quartas e as semifinais no formato online e os games no formato presencial lá em Madison. Inclusive, as semifinais deles começam daqui a pouquinho, no dia 28 de abril. Agora vamos lá, começando com os times. Não vou falar muito dos times do mundo inteiro, senão teria muita coisa pra gente falar. Só vou dar alguns destaques, sim, do leaderboard mundial. Agora vou focar na Copa Sur, aqui na nossa semifinal, nos times da América do Sul, principalmente nos times brasileiros, porque temos alguns times brasileiros com grandes chances de brigar por essas vagas para os games. Trazendo o leaderboard das quartas, em primeiro lugar nós temos o time Sense Fitness CrossFit Mayhem Soul. Então é um time formado por atletas ali do Chile, da Argentina e do Uruguai. Tem a Melina Rodrigues como uma das atletas, uma atleta que já foi para os games 2 vezes, é uma atleta muito boa, muito experiente. No meu ver, é um time que vai vir para brigar forte por uma dessas 2 vagas. Em segundo lugar, a gente tem o Q21, que foi o time que se classificou ano passado. Eu sinceramente não sei se os integrantes são os mesmos, mas ano passado, assistindo e fazendo a transmissão da Copa Sur, eu fiquei com a impressão que os times não estavam tão bem assim, sabe? O Q21 classificou, mas a competição de time não estava tão forte. Eu acho sinceramente que eles vão estar na briga, mas não são necessariamente os favoritos para uma dessas 2 vagas. Em terceiro lugar, a gente tem Templo SA CrossFit Black Sheep Treta, que na minha opinião é o time brasileiro com mais chances. Por quê? Vamos dar uma olhada nos integrantes. Tata Rebani, uma das melhores atletas de CrossFit do país de sempre, né? Da nossa história. Carol, uma atleta que vem ascendendo numa velocidade grande. Eu até dei uma travada porque, cara, numa velocidade grande, a Carol vem crescendo muito, inclusive ela se classificou para a semifinal individual e se classificou bem, sendo que ela nem fez as quartas de final individual tão sério assim. E ela está optando por ir em time. Henrique, mais um atleta que está numa ascensão enorme, também ia se classificar para a semifinal no individual, não se classificou por um problema ali, mas ele também não estava ligando muito porque o foco era em time. E o Tato? O Tato que, na minha opinião, é um fanfarrão, óbvio, né? É um fanfarrão, mas é um atleta muito bom. É um atleta muito bom e é um atleta muito bom para time. Porque em certas características, como por exemplo nas cargas de levantamento de peso olímpico, ele se destaca muito do restante dos atletas de uma maneira geral. Então esse é um time que eu acho que vai brigar mesmo. Vai estar ali na disputa o tempo todo por uma das vagas. Em quarto lugar, Vitória CrossFit More Reps 2023. O time da Vitória ano passado foi bem, mas ele foi reformulado, então mudaram alguns integrantes para esse ano e eu acho que eles vêm mais forte ainda. Eu acho que ano passado eles cometeram inclusive alguns vacilos, deram alguns moles ali durante a competição, o que acabou fazendo com que eles saíssem da briga pela vaga, mas é um time bom, na minha opinião melhor ainda agora com essa reformulação, e a Vitória em si tem um histórico de montar times muito bons, de ter atletas que trabalham muito bem juntos, que são muito entrosados, pelo ambiente que o Beto desenvolveu lá. Então eu acho de verdade que esse também vai ser um dos times a brigar por essas 2 vagas para os games. E empatados com a Vitória, em quarto lugar, a Tirano. A Tirano, eu não conheço muito bem os integrantes, mas ela sempre está muito bem colocada nas competições em time. O interessante é que os atletas individuais ali nunca se destacaram muito, mas eles conseguiram montar um time que funciona muito bem junto. E eu sempre falo que esse é um dos pontos mais importantes quando a gente está falando da competição de time. De nada adianta você juntar 4 atletas muito bons que não sabem trabalhar em equipe. E na Tirano, a gente tem 4 atletas bons que sabem trabalhar muito bem em equipe. Então, também vamos ficar de olho neles. Mais para baixo, a gente tem diversos times brasileiros classificados para a Copa Sur e eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade para muitos atletas brasileiros se destacarem. Então vamos dar uma passada geral aqui.
Em 7º lugar, CrossFit Beira Rio. 8º lugar, Pan CrossFit. 10º lugar, Soren CrossFit. 11º, mais um time da vitória. 12º, BRV CrossFit Fitness Factory. 13º, Overking CrossFit Team. 16º, CrossFit Cavaleiros. 18º, CrossFit Crane. 22º, CrossFit CFP9. 23º, Punk CrossFit. 24º, Team 022 Cavaleiros. 27º, CrossFit Tavros. 27º, empatados, né? CrossFit Praia Grande. 29º, CrossFit Leruit. 30º, CrossFit Caserna. E a K9 ficou empatado ali em 30º lugar também. Logo abaixo, em 33º lugar, Avante CrossFit. Passando rapidamente para o leaderboard mundial, só para a gente dar uma olhada. Em primeiro lugar ficou a CrossFit East Nashville Proven. Então, as duas meninas que eram do time do Froning, a Andrea Nisler e a Taylor Williamson, foram para o time da Proven, construíram um time na Proven, com o Tola Moraquinho, que era do time da Reykjavik ano passado, o time da Amy, e com o Tim Poulson, que ano passado foi individual. Então ele já participou da categoria individual algumas vezes. Um time muito, muito forte e um dos grandes favoritos. Ficaram em primeiro lugar a 1 ponto, com 1 ponto de diferença do segundo colocado, CrossFit Invictus. A Invictus foi um dos times do ano passado que decidiu manter a formação para esse ano. Os 4 atletas decidiram que iam focar na competição em equipes e buscar o título. Na minha opinião, sinceramente, eu não acho que o time da Proven, pensando no papel, o time da Proven, muitas pessoas colocam o time da Proven na frente, mas como eu já acabei de falar nesse vídeo, competição em equipe não é só as habilidades, a capacidade física individual de cada atleta, tem muito mais por trás dos panos. Então eu acho que o time da Invictus é tão favorito quanto o da Proven esse ano. Em terceiro lugar, CrossFit Toria Mayhem, então o time da Mayhem com atletas muito bons lá da Austrália. Em quarto lugar, No Shortcuts, um time que eu realmente não conheço. Em quinto lugar, CrossFit Francos Misfits, então Misfit é uma equipe de treinamento lá dos Estados Unidos que também é bem das antigas. Sexto lugar, CrossFit Mayhem Independence, então o time da Mayhem lá dos Estados Unidos mesmo, lá de Cookeville, que tem, por exemplo, o Ângelo de Tico como um dos atletas. Sétimo lugar, CrossFit OBA, que também é um time muito bom, teve uma boa participação no passado, tem atletas muito fortes, como por exemplo a Kelsey Kill. E oitavo lugar, eu queria chegar no oitavo lugar, CrossFit Oslo Navy Blue. Por quê? Porque eu acho que esse também é um dos times que vai brigar de verdade, brigar o tempo todo pelo título dos games, pelo título da Affiliate Cup. Para quem não lembra, o time da Oslo ano passado ficou em segundo lugar. E eles também decidiram manter a formação. Rolou um boato de que uma atleta ia sair, depois ela decidiu voltar. Nesse momento aí das quartas de final, eles mesmos falaram que não estavam tão focados assim, às vezes por isso um resultado não tão bom, né, um oitavo lugar, mas disseram que a partir daquele ponto iam se dedicar exclusivamente à competição em equipes. Por isso eu acho que também é um nome que a gente tem que manter entre os favoritos na briga pelo título. Passando agora para os age groups, eu vou focar apenas nos brasileiros classificados para as semifinais, beleza? Depois das semifinais, aí a gente fala sobre os atletas que vão participar dos games, em cada categoria de idade. Mas na categoria 35 a 39, no lado feminino, a gente teve em 22º lugar a Vivi Aiello. Vivi que também é uma das atletas mais reconhecidas do país, mais antigas aí do país, está no alto nível há bastante tempo. Ela fez 35 anos ano passado ou retrasado, se eu não me engano, e está aí agora participando das semifinais. Lembrando que a categoria 35 a 39 é a mais dura quando a gente fala de age group. É tão dura quanto a Elite, tá? No lado masculino, categoria 35 a 39, a gente teve ali o Breno entrando na linha de corte, 30º lugar, sendo que 30 atletas se classificam para as semifinais. Então ele conseguiu entrar, vamos torcer para ele ter uma boa performance e conseguir uma boa colocação ao final das semifinais. Na categoria 40 a 44, no lado feminino, Andréa Pinheiro se classificou muito bem. Segundo lugar, e dá uma olhada na pontuação. A primeira colocada, Jen Ryan, com 39 pontos. A Andrea com 46 pontos. E a terceira colocada, Rachel Green, com 82 pontos. Então, claramente, essas duas atletas estão bem à frente do resto e, na minha opinião, são as grandes favoritas, tanto
para se classificarem, já que passam só 10 das semifinais para os games, quanto lá nos games para brigarem pelo título. E em 18º lugar a gente também tem a Joyce, que está classificada para as semifinais, e vamos torcer para que ela consiga uma boa performance e consiga entrar ali nessas 10 vagas. Na categoria 45 a 49, a gente tem em 8º lugar no lado masculino Marcelo Viella, em 23º lugar Marcos Bonato e em 32º lugar Thiago Lopes. Então o Thiaguinho ficou perto ali, eu não sei exatamente como é que vai ser a questão da reclassificação, mas talvez tenha alguma chance. Na categoria 45 a 49, do lado feminino, a gente tem algumas brasileiras muito bem classificadas. Então em primeiro lugar, Gabi Azevedo, com 91 pontos, então ela conseguiu uma boa separação ali das outras atletas. E em quinto lugar, Carolina Gutierrez. Então temos duas atletas que estão entre as favoritas para se classificarem para os games. E também temos em 20º lugar a Luciane Macias. Na categoria 50 a 54, no lado masculino, a gente tem em 18º lugar Wilson Carvalho e em 28º lugar Marco Mingossi. Já no lado feminino, na categoria 50 a 54, a gente tem só a Patrícia Souza classificada em 22º lugar. Na categoria 55 a 59, a gente tem o Léo Lima, que já foi para os games algumas vezes, já nos representou, já brigou por título e tem tudo para estar mais uma vez lá nessa disputa. E em 28º lugar, também temos um outro atleta brasileiro classificado, Lee Emerson. No lado feminino, na categoria 55 a 59, a gente tem em 18º lugar a Lázara Magnani, estará nos representando mais uma vez, ela que também já nos representou lá nos games. Na categoria 65+, a gente tem o Osvaldo, que se classificou em 18º lugar, fechando os Masters brasileiros que estão classificados para as semifinais. Vamos passar agora para os teams. Então, na categoria 14 e 15 anos, lado masculino dos meninos, a gente tem o Samuel Sloboda, o Leonardo Cruz e o Jorge Luiz. No lado feminino, categoria 14 e 15, a gente tem Letícia Cerqueira, Ana Laura Catai, Rafaela Ferraço e Beatriz Peçanha. Categoria 16 e 17, lado masculino, meninos, a gente tem Gustavo Pusch, que já nos representou lá nos games na categoria 14 e 15, inclusive ficou no pódio, pegou um 3º lugar, e Heitor Esidério. E no lado feminino a gente tem a Lívia Santana. Galera, então, esses são os times, os atletas Masters e teams brasileiros que estão classificados para as semifinais. Vamos acompanhar, vamos torcer para termos o maior número de brasileiros nos representando, participando dos games esse ano. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. A gente está no meio da temporada, mas agora é que o negócio fica bom, né? Semifinais chegando e se preparem, porque eu vou fazer uma cobertura absurda para vocês. Vocês nunca viram algo igual, então se preparem, já ative as notificações, deixa nos comentários mais sugestões de vídeos que você quer ver por aqui e até o próximo. Um abraço!